tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa do SPR Visa. Eu sou a professora Aline Monteiro, professora de língua portuguesa do ensino médio. Nós vamos aí revisar os conteúdos mais pertinentes agora do segundo volume que vocês trabalharam no segundo bimestre, à distância. Então vamos lá, pessoal. Caso você não esteja com o seu material em casa, eu vou compartilhar a tela, claro, para você relembrar aí dos conteúdos mais pertinentes, mas eu gostaria de pedir para que você observe ali no positivo on, você tem o material disponível, então é sempre importante acompanhar também pelo positivo on, tá bom? Para que você tenha aí mais bagagem para tirar melhor, né, as suas dúvidas. É importante aí o apoio visual nesses momentos. Então, pessoal, vou pedir para vocês ali, lá no finalzinho, no caderno de atividades, no livro de atividades de vocês, tem alguns esquemas bem bacanas relacionados ao conteúdo principal ali, trabalhado durante cada unidade do material de vocês. Então, na unidade inicial do livro 6, vocês viram as vozes verbais. Então, por que é tão fundamental revisar esses conteúdos, principalmente aí na segunda série do ensino médio? Levando em consideração que vocês vão passar por processos seletivos bem importantes aí, está chegando, né, pezinho no vestibular já. E também tendo em vista que estes elementos da gramática, eles podem fazer com que você escreva muito melhor e evite repetições no seu texto, né? Por isso é tão importante você conhecer de uma maneira bem segura e bem adequada todos esses elementos e todos esses fatores na língua portuguesa, na gramática da língua portuguesa. Então, ali nós vamos trabalhar um pouquinho sobre vozes verbais. Então, somente para lembrar, as vozes verbais em língua portuguesa se subdividem em voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, tá? E aí, depois, nós temos na voz passiva mais duas subdivisões. Então, é importante fazer aí um mapa mental no caderno também. Eu sempre aconselho meus alunos para que façam um mapa mental no caderno, porque isso aqui vai facilitar o seu entendimento. Por isso é tão importante vocês observarem assim, do jeitinho que está disposto aqui para vocês, tá? Observem os exemplos. Voz ativa, o sujeito é o agente do processo verbal. Ele é o mais importante, ele aparece já no início, tá? Então, ele é quem faz a ação. Quando aparece para vocês assim, sujeito agente do processo, sujeito agente é aquele que faz. Então, ele vai aparecer geralmente com mais ênfase, tá? O rapaz podou as roseiras. Então, quem fez a ação? O rapaz. No caso, eu tenho um sujeito agente, é ele que faz a ação. Tudo bem? Já na voz passiva, nós temos aí um exemplo de sujeito que recebe ou sofre a ação verbal. Pelo próprio nome, né, pessoal? É bem importante fazer essa associação com o próprio nome, voz passiva. Aquele que sofre determinadas ações. Aí vocês não esquecem mais. Então, pegando o exemplo inicial aqui, as roseiras foram podadas pelo rapaz. Vejam que o rapaz, ele passa para o finalzinho da oração, tá? Ele deixa de ser ali agente e as roseiras tornam-se importantes bem para o início da frase. A gente já vai comentar sobre cada caso aqui, sobre essa especificidade dessa troca, tudo bem? Essa troca de lugar aqui. Só lembrando quem, é bem importante que vocês reconheçam o sujeito, qual é o agente da passiva, que daí o sujeito depois ele muda de função, tá? Então, no próximo slide, vocês vão relembrar aí de uma maneira mais clara. Voz reflexiva. O sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação verbal. Então, observem aqui. O rapaz cortou-se ao podar as roseiras. Quem é que se cortou? O rapaz. Mas ao mesmo tempo que ele se cortou, ele também estava podando as roseiras. Isso é bem importante vocês focarem nisso também, tá? Mas ele cortou-se porque ele estava fazendo a determinada ação e ele sofreu a ação. Tudo bem? Ele queria fazer uma coisa e acabou fazendo duas. Ao mesmo tempo que ele se corta, observem sempre isso, tá? No caso da voz reflexiva, o sujeito, ao mesmo tempo que ele faz, ele sofre a ação, tá bom? Aqui, no caso da voz passiva, é importante lembrar que ela pode se subdividir em analítica ou sintética. Então, no caso da analítica, nós temos ali o sujeito, o verbo auxiliar ser, mais particípio, mais agente da passiva. Geralmente eu gosto de dizer
de uma maneira assim que vocês acabem fixando, fica mais compridinha a sua frase, porque você vai ter ali, no caso, o verbo auxiliar e mais particípio, então você tem uma locução verbal. Então a sua frase fica mais comprida quando você tem a voz passiva analítica. A roseira foi podada pelo rapaz. Observem aqui que você tem o verbo auxiliar e aqui você tem o verbo principal no particípio. Tudo bem? Veja que a frase ficou um pouquinho maior. E na sintética, a sintética tem essa ideia de sintetizar, diminuir, tá? Então, você terá ali um verbo transitivo direto, mas o pronome passivador, o se, é bem importante lembrar, mas o se, pronome passivador, é essa função que ele vai desempenhar aqui, no caso, quando apresentar a voz verbal passiva sintética. Então, você vai ter um pronome passivador. E mais o sujeito paciente, tá? Então, ali, podou-se a roseira. Tudo bem? Só para lembrar, na voz passiva sintética, você tem aí uma abreviação. A frase vai ficar um pouquinho menor. Fundamental que vocês lembrem disso. E não esqueçam da importância do pronome passivador também, que ele vai aparecer sempre para vocês. Aí, na sequência, nós temos aqui voz passiva. É importante que vocês relembrem isso. No início do videozinho eu comentei com vocês que é importante que vocês façam essa associação. A voz passiva vai aparecer primeiro para vocês o sujeito paciente, e aí verbo na voz passiva, agente da passiva. O que que acontece na ativa? Esse agente da passiva, ele é o sujeito agente. Lógico que assim pode ser que vocês não lembrem muito bem, mas eu coloquei uns exemplos para clarear, tá? O verbo vai aparecer no caso da voz passiva, o verbo estará na voz passiva. No caso da voz ativa, obviamente, o verbo estará na voz ativa. E o sujeito, que era sujeito paciente na voz passiva, ele será o objeto direto, no caso da voz ativa. Então, observem aqui, tá? Um exemplo de voz ativa. A professora ensinou a matéria. A professora, você tem aqui o sujeito agente, professora, ensinou, o verbo está na voz ativa, a matéria você tem o objeto direto. Tudo bem? Lembrando que ensinou o quê? Esse a aqui é um artigo, não é uma preposição. Então, objeto direto. Tudo bem? Aqui embaixo, voz passiva. Eu peguei o mesmo exemplo para vocês perceberem bem essa mudança de lugar. A matéria foi ensinada pela professora. Então, a matéria, que aqui é o objeto direto, ela se tornou o quê? Sujeito paciente. Foi ensinada, você tem aqui de novo locuçãozinha, né? Então, o verbo ser, mas o próximo verbo no particípio, locução verbal, e pela professora, então, você tem o agente da passiva. A professora é que faz a ação, mas ela aparece aqui no final. Gente, é bem importante lembrar desse detalhe, que às vezes você tem um agente da passiva aparente e às vezes você não tem um agente da passiva aparente. Vai depender do contexto e daquilo que realmente se quer dizer. A matéria foi ensinada, eu posso dizer apenas isso. Mas eu quero deixar aparente ali quem é esse agente da passiva, quem é que ensinou essa matéria. Então, pela professora. Lembrando que geralmente o agente da passiva precisa ter o quê? Aqui, preposição. Agente da passiva geralmente é preposicionado. Tudo bem? Essa informação é bem importante. Um conteúdo também, só deixa eu voltar aqui um slide, esse da voz passiva, que eu sempre gosto de comentar com você, aluno aí do ensino médio que está às portas do vestibular, para vocês observarem e fazerem essa relação da importância deste conteúdo na sua prática diária. Observem que muitas vezes nos jornais, nas manchetes, às vezes a voz passiva ela é mais utilizada. Muitas dessas vezes para esconder esse agente da passiva. Então, às vezes, para proteger determinados grupos, determinados nomes de políticos, enfim, partidos, enfim, nomes de determinadas grandes empresas, a voz passiva é muito utilizada nas manchetes dos jornais. Então, se vocês repararem de uma maneira bem prática, comecem a olhar em volta daquilo que vocês leem o tempo todo e principalmente quem gosta de ler e tem vontade de fazer publicidade ou propaganda, por exemplo, percebam como a voz passiva ela é muito mais utilizada nas manchetes dos jornais. E é lógico que isso tem uma intenção, que é quando você escreve alguma coisa na voz passiva, você tende a minimizar a ação. Quem é que faz essa ação? O agente da passiva, ele fica ali no finalzinho.
e às vezes passa despercebido. E às vezes, como eu disse para vocês no comecinho aqui da explicação desse slide, esse agente acaba sendo omitido, tá? Então, a voz passiva, é importante que vocês façam essa autoanálise a respeito daquilo que vocês estão acostumados a ler, tendo esse cuidado, observem muito, muito, muito. E vocês vão começar a perceber que, de fato, a voz passiva é muito utilizada nas manchetes dos jornais, no dia a dia de vocês. Ok? Mais um conteúdo que é bem importante, bem pertinente também, principalmente levando em consideração que vocês precisam escrever muito, é um conteúdo bem importante, que é a concordância verbal. Então, lembrando, o aluno do ensino médio, ele será avaliado por aquilo que ele escreve e também pela questão gramatical em si. Então, vozes verbais e concordância verbal são temas que caem o tempo todo, não só nas provas do colégio, mas também nas provas de vestibular, né? Hoje nós estamos vivendo uma situação atípica, no entanto, essas provas não vão acabar, né? Pode ser que demore um pouquinho mais, mas elas não vão sair da nossa história por hora. Então, é importante que vocês dominem. Eu vou tirar o meu vídeo um pouquinho, pessoal, interromper aqui a minha câmera, só para que não atrapalhe o texto de vocês, tá? A leitura. Então, lá, concordância verbal, casos gerais. O verbo concorda com o sujeito a que se refere. Então, é bem importante enfatizar aqui que nós temos casos gerais, porque existem muitas especificidades diversas especificidades, pessoal, dentro do conteúdo concordância verbal, ok? Então, o que foi trabalhado aqui nesse ponto com vocês, neste slide e no material de vocês, até o momento, são pontos essenciais, ok? Os casos gerais. Então, só para vocês lembrarem, o verbo concorda com o sujeito a que se refere. Veja lá, sujeito simples, verbo na terceira pessoa do singular, se o núcleo do sujeito for substantivo singular. Verbo na terceira pessoa do plural, se o núcleo do sujeito for substantivo plural. Eu coloquei os exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Então, aqui, a menina estudou muito. Observem que eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, sendo assim, se eu tenho aqui, estudou, né? O verbo na terceira pessoa do singular, porque eu tenho um sujeito simples, terceira pessoa do singular. Então, existe essa preocupação em relação ao verbo concordar com o sujeito, tudo bem? Aqui embaixo, estudaram muito. As meninas estudaram muito. Por quê? Eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, porque ele concorda com o meu sujeito aqui, as meninas, na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Agora, o detalhezinho acontece quando nós temos sujeito composto. Lembrando que sujeito composto não significa plural, tá? Tenham essa atenção. Às vezes, no momento de nervosismo, muitos alunos acabam aí se confundindo com o sujeito composto. Sujeito composto, ele precisa ter 2 núcleos ou mais, tudo bem? Então, observem aqui. Quando for anteposto, verbo na terceira pessoa do plural. Então, olhem aqui. Pai e filho conversavam longamente. De novo, pai e filho conversavam longamente. Aqui embaixo, posposto, verbo concorda com o núcleo mais próximo ou com todos os núcleos do sujeito. Então, você tem essa... Só lembrando, o que é anteposto? Anteposto é aquilo que vem antes, tudo bem? Quando o sujeito aparece antes do verbo. Então, a concordância aqui, pai e filho conversavam longamente. Eu tenho 2 núcleos e como este sujeito aparece, os 2, né? Como sujeito composto, ele está aparecendo antes do verbo, então, meu verbo precisa concordar com o sujeito. Mas, no caso, quando o sujeito for posposto, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo ou com todos os núcleos do sujeito. Então, vocês têm 2 possibilidades aí de concordância, tá? Faltaram coragem e competência. Eu também posso dizer e escrever faltou coragem e competência, porque eu posso concordar com os 2 ou eu posso concordar com o núcleo mais próximo. No caso aqui, faltou coragem.
Tudo bem? Essa possibilidade, você precisa, enquanto aluno que está aí a todo vapor escrevendo o tempo todo, né? Pensando nas provas aí do futuro. Então, você precisa ter essa regra muito internalizada, porque em alguns momentos, isto aqui pode acontecer. De você ter aí um sujeito posposto ao verbo. E você tem as duas possibilidades de concordância. Tanto concordar com o núcleo mais próximo ou deixar o seu verbo ali no plural concordando com os dois. Tudo bem? A única coisa que não pode acontecer é quando você tem um sujeito anteposto ao verbo, um sujeito composto anteposto ao verbo, você concordar com o mais próximo. Aí não pode. Se for antes do verbo, digamos, você tem sujeito composto antes do verbo, então você não vai poder concordar com o mais próximo. Você precisa fazer a concordância com os dois. Tudo bem? Isso é fundamental que você entenda. Ok? Então, agora nós vamos para os exercícios, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui o meu videozinho. Acho que não vai atrapalhar a leitura de vocês. Com a migração dos investimentos, surgem novos desafios, onde o tempo de retorno do capital investido tem que ser o menor possível. Explique por que a forma verbal surgem foi empregada no plural. Então, aqui é lógico, eu já deixei para vocês com a resolução do livro da correção mesmo, né? Técnica do livro, mas eu quero comentar um pouquinho, tá? Eu faço a leitura e comento. A gramática normativa prescreve que o verbo da oração deve concordar em número e pessoa com o sujeito a que se refere. Na frase apresentada, o sujeito é novos desafios, terceira pessoa do plural, o que leva o verbo a flexionar-se também na terceira pessoa do plural. A inversão da ordem padrão, sujeito-verbo, presente na frase, não muda a regra de concordância quando se trata de sujeito formado de um só núcleo. Então, é importante prestar atenção a esse detalhe. A regra de concordância, ela não muda quando você tem um sujeito simples. Então, a dica aqui é não confunda sujeito composto com sujeito simples só porque ele está no plural. Novos desafios. Tá? Alguns alunos acabaram aí dizendo que estava incorreto quando eu estava em sala de aula e trabalhei esse exercício, mas aí eles diziam que poderia concordar no singular. Por quê? Se nós temos aqui um núcleo apenas, nós temos um sujeito simples, apesar de estar no plural. Tudo bem? Este é o detalhe deste exercício, tudo bem? Bem importante ter atenção a esse detalhe que ele é fundamental. É uma boa de uma pegadinha. A 9. Estamos comemorando a entrega de mais de 1.000 imóveis. São mais de 1.000 sonhos realizados. Mais de 8 imóveis são entregues todo dia. Quer ser o próximo? Então vem para X consórcios. Entre você também para o consórcio que o Brasil inteiro confia. Reescreva a frase. Estamos comemorando a entrega de mais de 1.000 imóveis na voz passiva com o agente expresso. Lembrando, quando aparece para vocês agente expresso, quer dizer que precisa aparecer quem fez a ação, tá? Mas ele vai para o finalzinho porque ele vai ficar, na verdade, na voz, quando pede para reescrever na voz passiva, né? Ele só vai aparecer no finalzinho da oração. Então, ali vai ficar, está sendo comemorada por nós a entrega de mais de 1.000 imóveis, ou também pode ser a entrega de mais de 1.000 imóveis está sendo comemorada por nós, com agente expresso, tá? Então, pode ser aqui, tanto aqui, por nós, depois logo em seguida do verbo, da locução verbal, ou no finalzinho, por nós. Tudo bem? Último exercício. Considerando as normas da concordância verbal, complete as lacunas das frases a seguir. Pode ser ali na letra A, permanecia ou permaneciam. Ali o avô e os 2 netos, aguardando o ônibus. Então, lembrando que já estava para vocês o verbo permanecer, pretérito imperfeito do indicativo. Porque nós temos aqui sujeito posposto ao verbo. Então, pode concordar ou no singular ou no plural, tá bom? Mexia sem parar o pé e a cabeça, demonstrando estar ansioso. Então, perceba aqui que você tem um sujeito no singular, né? Um sujeito simples.
Então, por isso tem que ser mexia. Cuidem com esse detalhe, sujeito simples. E o verbo era mexer no pretérito perfeito do indicativo. Na festa, verbo lembrar, pretérito perfeito do indicativo. Na festa, lembrou pequenos sinos o tinir das taças. O tinir é sujeito simples, tá? Então, o que lembrou esses pequenos sinos? O tinir, o barulhinho, tudo bem? Lembrando que é sujeito simples, um núcleo, lembrem-se disso. Mesmo que seja posposto ao verbo, sendo um núcleo, concorda com o sujeito. Então, vai concordar no singular, porque você tem um sujeito simples, tudo bem? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, ótimos estudos para vocês. E não deixem de acompanhar aí as nossas revisões, tudo bem? Até mais. Tchau, tchau.